Olá, meu nome é Juliana Viar, sou psicóloga, sou psicoterapeuta, trabalho com atendimentos individuais e atendimentos em grupo, com grupos terapêuticos voltados para grupos mistos, homens e mulheres, como grupos exclusivamente femininos. E trabalhando com grupos exclusivamente femininos, eu fui me aprofundando na psicologia feminina. Então, quero trazer para vocês um grande compilado sobre o feminino na história da psicologia. Estão prontos? Então, tudo começou lá no final do século XIX, com os estudos das histéricas. As histéricas eram mulheres que tinham sintomas de conversão. Podiam ter paralisia da perna, do braço, podiam ter cegueira ou surdez. E os médicos procuravam a razão disso e não encontravam no ponto de vista fisiológico. Então, se percebeu que a origem era psíquica. E Freud, com a palavra, com a terapia da palavra, as mulheres falando, foi percebendo que isso gerava um esvaziamento energético, uma catarse, e essa catarse ajudava a aliviar esses sintomas físicos, principalmente quando se chegava à origem daquilo. A origem, além da catarse, era feita uma interpretação do que simbolizava esse sintoma físico. Então, daí surgiu a psicanálise. Com a psicanálise, Freud foi começando a estudar sobre as manifestações humanas, e as manifestações psíquicas, e foi percebendo que existia um complexo de castração. O que é o complexo de castração? Para ele, no início da vida, assim, na primeira infância, por volta dos 5 anos, os meninos descobririam que as meninas não tinham o órgão sexual deles, não tinham pênis. E essa fase é caracterizada por um certo monismo sexual, como se houvesse apenas um órgão sexual, o órgão sexual masculino. Então, ou ele existe ou ele não existe. Nos meninos, essa constatação de que nas mulheres, nas meninas, isso não existe, gera um medo da perda. E nas meninas, uma inveja e um sentimento de inferioridade. Depois de Freud veio Karen Horney, que é a psicanalista freudiana também, mas ela fez algumas críticas sobre as ideias de Freud. Ele dizia que a psicanálise tinha sido criada por um gênio, mas que era um gênio homem e que, portanto, ia ver tudo do ponto de vista masculino. Constatou que entre as mulheres existia mesmo uma inveja do pênis e que ela percebeu que isso se manifestava na inveja por urinar como um homem. Urinar como um homem implica em poder ver e ser visto, implica em poder segurar o seu órgão sexual enquanto urina, uma certa liberdade sexual a mais. Então, as mulheres invejariam essa liberdade sexual a mais. Além disso, os homens eles têm um maior poder, maior status, isso também é invejado. Quando ela fala que essa inveja do pênis vem de uma certa liberdade sexual a mais, de certa maneira ela desnaturaliza essa noção de inveja do pênis. Ela fala que isso não existe a priori, mas que vem de maior liberdade sexual. Naturalmente, se a gente transforma isso, e as mulheres têm tanta liberdade sexual como os homens, essa inveja não precisaria mais existir nessa magnitude toda, de maneira tão frequente. Foi percebendo também que entre os homens existia uma inveja das funções reprodutoras femininas, inveja por gestar, por amamentar, por parir. Então, na verdade, que existiria uma inveja mútua. Os homens invejando as funções maternas e as mulheres invejando o pênis e a liberdade sexual que envolve o pênis, ter um pênis. Depois de Karen Horney vem Jung, e Jung vai falar sobre masculino e feminino como polaridades. Então, ele fala que o feminino está ligado ao Eros. Eros é a capacidade de a gente se relacionar. Pode ser da gente se relacionar com a gente mesma, se sentir, se perceber, como da gente se relacionar com o outro.
Então, as mulheres são seres muito relacionais. Relacionamento intrapessoal ou interpessoal. E os homens são regidos por logos. Logos é o conhecimento, capacidade analítica, capacidade de transitar mais facilmente no conhecimento compartilhável. Então, os homens, eles são seres mais individuais e mais voltados para aquilo que é o direito deles, a razão, a lógica, e as mulheres mais seres relacionais e relacionados mais ao sentimento. Tá? Então, são duas polaridades complementares. Só que nas mulheres existe um elemento contrassexual. Existe o masculino dentro das mulheres. Esse masculino dentro das mulheres se chama ânimos. Esse ânimos, ele tem raízes no inconsciente coletivo, com todas essas imagens que existem na nossa cultura do masculino, que vem das mitologias, que vem da religião, que vem dos contos, etc. E junta com as vivências que ela tem com o masculino na sua vida. Então, principalmente das vivências que ela tem com o seu pai. Nos homens, existe também um feminino. Esse elemento contrassexual é o feminino, se chama ânima, que vem também das raízes do inconsciente coletivo, com as imagens, as imagens arquetípicas relacionadas ao feminino, que vem das mitologias, vem das religiões, vem dos contos. Então vem essa carga que é cultural, que alimenta o homem, essa imagem feminina no homem, e se junta e se manifesta a partir das vivências que ele tem com o feminino, sobretudo da relação dele com a mãe dele. Esse masculino dentro de mim, ele pode ser um masculino super benéfico. Então pode ser um masculino que me ajuda a ir para o mundo, me ajuda a colocar limites quando é necessário, me ajuda a ser assertiva. Pode ser um masculino herói, que de repente tem alguém precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo e salvo a pessoa de uma situação de perigo. Ou pode ser um masculino crítico, um masculino que vai me botar para baixo, vai falar que nada é bom o suficiente, que vai me criticar, vai criticar o outro também. Por outro lado, também no lado dos homens, o feminino, ele pode também ser super positivo, então ajudar a fazer com que ele seja um homem doce, um homem mais sensível, um homem mais refinado, um homem com maior conhecimento do seu próprio psiquismo. Ou pode ser também um feminino que retém ele, que não deixa ele ir para o mundo, como um feminino devorador, que segura, uma mãe controladora interna. Ele pode ter isso, e isso vai dificultar ele de ir para o mundo. Ou pode ser que ele fique passivo demais, com esse feminino muito forte do lado negativo. Quando um homem e uma mulher se relacionam, de início existe uma forte projeção. A mulher projeta o seu ânimos no homem, o homem projeta a sua ânima na mulher. Então eles não se veem, eles só se veem nas suas projeções. Ao passo que o relacionamento vai evoluindo, então um pode ver finalmente o outro assim como é. Não é interessante essa ideia? Então Jung é super legal. A Emma Jung, que era esposa do Jung, ela também ajudou a formulou junto com ele essa ideia de ânima e de ânimos. Toni Wolff, que é uma contemporânea também, foi tipo uma segunda esposa do Jung, né? Ela falava das funções estruturais femininas. Falava que a gente pode exercer ao longo da nossa vida o papel de mãe, de hetaira. Hetaira é uma mulher sensual, mais relacional, uma mulher amante no sentido de uma mulher que se envolve em relacionamento, né? Uma companheira. E aí, do outro lado, a mulher pode exercer o papel de médium, então é uma mulher mais espiritual,
que é aquela mulher que é mais intuitiva, que percebe que está no ar, aquela mulher que vai professar o que vai acontecer, ela sabe, ela capta tudo que está em vias de acontecer. E uma mulher Amazonas. Amazonas é a mulher mais voltada para a carreira, é uma mulher mais individual. Então, o processo de individuação feminino inclui a gente realizar plenamente todas essas faces nossas, de mãe, de mulher sensual, de mulher espiritual, de mulher de carreira, mulher mais individual, então a gente completar, desenvolver tudo dentro da gente. Naturalmente a gente tem mais facilidade com uma faceta e mais dificuldade com outra. Tem uma que a gente vai desenvolver primeiro, outra que a gente vai desenvolver depois, mas é importante que a gente contemple todas essas faces, tá? Então, Antônio Wolff, depois vem Marie-Louise von Franz, que também é contemporânea do Jung, é uma aluna próxima de Jung, né? E que vai falar sobre o feminino nos contos de fada. Jung falava que no catolicismo existe um referencial feminino, que é o referencial da mãe bondosa, que é representado por Maria. Mas no protestantismo falta essa imagem, não existe nenhuma imagem transcendente feminina. Isso gera na psique feminina uma falta de referencial. Então, quem sou eu como mulher? Em quem que eu vou me espelhar? É difícil. E mesmo no catolicismo só existe a imagem da mãe bondosa. Se a gente olha para o hinduísmo, por exemplo, a gente vai encontrar miríades de imagens femininas que vão contemplar a imagem da mulher guerreira, a mulher mãe, a mulher próspera, a mulher relacionada mais ao conhecimento. Então a gente está mais contemplada, né? Então fica mais fácil a gente se espelhar. No catolicismo só existiria a mãe bondosa e no protestantismo nada. Então ela vai buscar nos contos de fada esses referenciais femininos, essas imagens arquetípicas femininas que estão nas histórias, de maneira que a gente possa olhar para os contos e ver sobre a nossa natureza, estudar sobre a nossa natureza feminina. Tem Erich Neumann vai falar sobre o arquétipo da grande mãe e vai falar sobre o feminino, tanto no aspecto mãe, como no aspecto mulher ou ânima, e tanto no positivo da mãe, positivo e negativo, e mulher, positivo e negativo. A gente tem também Jean Shinoda Bolen. Jean Shinoda Bolen, ela vai falar também sobre o estudo dos mitos e das imagens arquetípicas que vêm da mitologia grega, as imagens femininas, e ela observa que existem imagens que são mais individuais mesmo, ela chama de deusas virgens. São deusas que são menos vulneráveis no relacionamento e mais voltadas para o próprio foco. São deusas mais individuais mesmo. Ela fala que é a Esha, a Ártemis, a Atena, então que desenvolve mais essa individualidade, que a gente não precisa buscar a individualidade no masculino, porque dentro do próprio feminino isso já existe. Aí ela não chega a falar, mas a gente tem a imagem, por exemplo, de Saraswati na cultura indiana, né, que é a deusa do conhecimento. Conhecimento é logos, que estaria, né, na ideia do Jung, estaria mais no masculino, mas a gente percebe essa manifestação de logos no próprio campo do feminino. E aí a gente tem depois a Clarissa Pinkola Estés, que é autora de Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro super célebre, né? E que vai buscar também nos contos, assim como a Marie-Louise, a Clarissa Pinkola também busca nos contos as manifestações femininas e vai falar sobre o arquétipo da mulher selvagem, essa mulher que honra os próprios instintos, que honra a própria intuição, né, e que não busca tanta adequação social e que busca
essa força nas suas próprias raízes, tá? Então existem essas e existem muitos outros autores. Hoje não dá pra gente falar de todos, eu fiz aqui um compilado, espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.